Olá, segundo os cálculos da ONU, a Organização das Nações Unidas, o tráfico de pessoas é crime que deve movimentar em torno de 30 bilhões de dólares por ano. 10% desse dinheiro passa pelo Brasil. A situação aqui é séria. O Ministério Público e a Polícia Federal calculam que 70 mil brasileiros já foram traficados para o exterior. O Senado Federal se debruça sobre o assunto. Há uma comissão trabalhando sobre essas questões, investigando e fazendo um levantamento dessa realidade no nosso país. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Lídice da Mata, relatora da comissão. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A comissão já fez a maior parte do seu trabalho, sua expectativa é entregar o relatório em agosto. Sendo assim, a gente já pode conversar, fazer um levantamento do que foi esse trabalho, né? Claro, podemos sim. Essa CPI teve uma participação importante, que foi a participação da senadora Marinor Brito, que foi estimuladora do seu nascimento. E teve a senadora Marinor como sua relatora, até o período em que ela aqui permaneceu no Senado. Ela, então, apresentou um relatório parcial e nós, a partir do momento em que eu assumi a relatoria, demos prosseguimento às audiências públicas nos estados que ainda não tinham realizado e fomos também a visitação em estados e aqui para novos casos que nós tivemos acesso e tivemos condições de acompanhar. Elucidar um crime desse é uma coisa complicada, né, senadora? Primeiro porque às vezes envolve mais de um país, embora, como os próprios membros da comissão já esclareceram, e era uma coisa boa da gente tratar aqui no programa, nem sempre o tráfico implica no deslocamento da vítima. Sim. Não é isso? Mas principalmente a ideia de que o tráfico é um crime quase invisível. É invisível, porque Inevitável, né? Mesmo quando existe deslocamento, é preciso que você prove que a vítima está sob coerção, né, que ela está sendo explorada, né? Então, para não ser simplesmente confundido com um movimento de imigração normal, né? Então, é preciso ter algumas características para caracterizar o crime. No Brasil, durante muitos anos, nós fomos um país exportador de pessoas, entre aspas. Entre aspas, que é muito negativo, inclusive. No pior sentido. No pior sentido. Né? O tráfico, a rota do tráfico no Brasil existia como a exportação, principalmente, de mulheres, né, adultas. O tráfico internacional é caracterizado majoritariamente por mulheres adultas para fins de exploração sexual, principalmente numa rota Brasil-Europa. O tráfico interno, que é muito forte, é caracterizado muito mais pela participação e pela presença de meninas adolescentes e jovens. Mais uma vez, a exploração sexual. Mais uma vez, tendo como objetivo a exploração sexual. Nós consideramos, portanto, e aí se caracteriza esse conceito que você se referiu há pouco, de que o simples ato da exploração sexual, né, de uma adolescente, de uma jovem, que se coloca em situação de trabalho forçado, degradante, sob situação de coerção e de chantagem, isso já caracteriza uma situação de tráfico, né, já caracterizaria essa situação do tráfico. Mais recentemente, o Brasil agora passou a ser um Estado, pelo seu desenvolvimento econômico e social, um Estado, digamos assim, receptor do tráfico. Nós passamos a receber populações que não são apenas, volto a dizer, não são população de imigrantes, são populações de pessoas traficadas para aqui no Brasil sofrerem um trabalho degradante, forçado, sob situação e condições indignas de trabalho. É isso que caracterizaria o tráfico e o diferenciaria de um simples movimento migratório. Senadora, qual é a expectativa que a gente, o cidadão comum, pode ter em relação ao trabalho dessa comissão? Essas observações e essas
esse estudo que pode tipificar melhor esse tipo de crime, pode deixá-lo menos invisível, pode alterar a lei, dando mais proteção e condições da polícia interferir nessa rede? É esse o nosso objetivo agora, né? Nós estivemos recentemente nos Estados Unidos estudando a legislação daquele país, que é um país onde há um grande movimento de tráfico de pessoas, né? Com todos os objetivos, o tráfico para exploração sexual, o tráfico para trabalhos forçados, em condições degradantes, tráfico de diversas naturezas, e estudando a sua legislação, que é uma legislação, digamos assim, mais dura em relação ao tráfico de pessoas do que o Brasil. E nós pretendemos não apenas endurecer, caracterizar o crime e penalizar o crime de forma mais contundente, mais próxima à dos Estados Unidos, portanto, mas não ter apenas esse objetivo na lei. A lei não visa apenas punir, mas a lei visa, acima de tudo, criar um sistema de proteção para a vítima do tráfico. E como seria esse sistema? Essa proteção se dá justamente na obrigatoriedade do Estado de garantir as condições para a reinserção no mercado de trabalho dessas pessoas, para lhe garantir abrigo, para lhe garantir assistência à saúde, para lhe dar, portanto, acolhimento, que essa é digamos assim, a ação que o Estado deve ter. Que essa é uma experiência impactante para uma através vítima, né? do Estado ou não. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse programa de acolhimento, essa política pública de acolhimento das vítimas de tráfico de pessoas naquele país é feita através de uma forte rede de organizações não governamentais, que tem parceria com o governo federal, com os governos estaduais, com os governos locais, municipais. E a tendência, senhora, no Brasil é um modelo semelhante a esse? Eu acho que a tendência é que nós possamos construir no Brasil um modelo desse tipo, sim. Com a participação das ONGs? Com participação forte das organizações não governamentais. E que possamos também, e agora o próprio estudo e revisão do Código Penal já apontou nessa direção. Nós queremos compartilhar desse entendimento moderno que o Código Penal brasileiro abraçou, essa proposta de Código Penal, e avançar nesse conceito mais voltado para um conceito de direitos humanos e de proteção aos direitos humanos na lei. A ideia, o nosso Código Penal até então tratava apenas do tráfico de mulheres para fins sexuais, de exploração sexual. O crime é mais amplo. Ele pode envolver homens, pode envolver transexuais, pode envolver homens para fins de trabalho forçado, de trabalho semi-escravo ou escravo, como é caracterizado no Brasil, não é? Pessoas de faixas etárias diferenciadas, crianças, adolescentes. O tráfico, que é o mais, se é possível se diferenciar um crime tão perverso como esse, o tráfico de crianças, para fins de tráfico de órgãos, para fins de exploração na mendicância, para fins de exploração, de adoção por famílias diferentes da sua, sem um consentimento, sem um acolhimento. Então, todas essas formas de tráfico, nós precisamos prever, né? Prever na legislação e adotar um sistema que é a base de toda a política desenvolvida, no caso, nos Estados Unidos, que é um país referência nessa questão do tráfico de pessoas, pela forte presença do crime na sociedade, que é a política de prevenção, de proteção e de punição. Eles chamam a política dos três P's. Né? O tripé com os três P's. Prevenção, proteção e punição. Ao crime. O crime não pode ser o que existe no Brasil. Quem é que já viu alguém ser preso por exploração sexual de menores nesse país? Não se consegue. Né?
Há uma grande polêmica também. A legislação americana é diferente da brasileira numa situação que eu, particularmente, vejo com muito mais simpatia a compreensão do legislador brasileiro. Qual seja? De que nos Estados Unidos a prostituição é crime. No Brasil a prostituição não é crime. Crime é a exploração da prostituição. É a comercialização da prostituição. Isso faz com que tenhamos políticas diferentes, abordagens diferentes. Se a prostituição não é crime, a prostituta ou aquele que pratica a prostituição, ele é vítima e, portanto, do tráfico. Deve ser tratado como vítima. Ele é vítima do tráfico de pessoas. Essa é uma diferença significativa. E essa é uma diferença significativa. Senadora, infelizmente nosso tempo já se esgotou, mas eu queria agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. A você que também nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.